A Cesta de Dona Maricota, Tatiana Belink, com ilustração de Matinês. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão. Moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na despensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então essas verduras, legumes e frutas fresquinhas, maduras, todos animados depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou: olhem, sou mais belo, sou louro, gostoso e tão amarelo. O mais belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então a laranja falou bem amável. Melhor que bonita, eu sou saudável. E logo o espinafre gritou: não tem erro. Sou verde saudável, cheio de ferro. E falou a cebola: aqui, atenção, saudável sou eu, sou boa pro coração. E disse a ervilha: eu sou pequenina por fora, mas por dentro tenho proteína. Logo o limão disse: quem é que não vê? Tem uma vitamina preciosa, a tal da C. Mas nisso aparece Dona Maricota e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda a sua glória, viraram um sopão. E acabou-se a história. A Cesta de Dona Maricota. Então, gostaram da história? É uma história muito legal, não é? Bom, eu também preparei a minha cestinha aqui e a gente agora vai conversar muito sério sobre alimentação. Para a gente poder ter uma alimentação saudável, gente, a gente precisa de frutas, legumes e verduras. E aqui na minha cestinha eu separei algumas opções pra gente, tá? Eu separei alguns legumes, tá bom? Ó, algumas frutas, tá? Pra gente poder falar sobre elas, tá? Bom, toda criança precisa de uma alimentação equilibrada para poder crescer bastante saudável, tá bom? E a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que a gente come para poder se alimentar bem e poder reforçar nossos ossos, nossos músculos. Lá na cestinha da Dona Maricota, ela tinha 3 grupinhos alimentares: frutas, legumes e verduras. Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu separei. Para as frutas, eu separei 4 frutinhas, tá bom? Eu separei o abacaxi, que é uma frutinha muito deliciosa, tá? Que faz bem pro nosso sistema digestivo. A banana, que todo mundo ama, tá? Que é uma frutinha maravilhosa também, que ajuda a gente a fortalecer os nossos músculos. O limão, que como lá na nossa história falou, ele é rico em vitamina C. A vitamina C ele é boa para o nosso cabelo, para nossa pele, ajuda o nosso sistema imunológico. E a maçã. A maçã é uma frutinha que ajuda bastante a nossa garganta, tá? Todas essas frutas que eu separei aqui são frutas que eu consumo na minha casa. Claro que eu como bastante fruta, né? E eu trouxe também essa frutinha aqui, ó,
que é uma frutinha bem estranha. O nome dessa frutinha é lichia. Ela é uma fruta japonesa e é uma frutinha que não tem árvore nativa. Ela foi uma frutinha fabricada pelo ser humano. Ela é uma mistura de morango com uva. E aí nasceu essa frutinha deliciosa que veio oriunda lá do Japão e da China, que é uma frutinha muito gostosa que dá na época do Natal aqui no Brasil, tá? Na parte dos legumes, eu separei também alguns legumes que eu gosto muito, ó. O repolho, a abobrinha, que a gente come bastante lá na escola, cenoura, que também é rica em vitamina C, tá? Quem gosta de pegar sol, de ir pra praia, a cenoura é muito bom. O chuchu, cebola, que como o nosso livro falou, faz bem pro coração. E o alho, que ajuda a temperar a nossa comida e também faz bem pro nosso coração. E trouxe isso aqui, ó, que apesar de todo mundo achar que é legume, não é legume. Esse aqui é o tomate. Ele é uma fruta, apesar de todo mundo achar que é um legume. O tomate, ele é muito bom também para nossa saúde, tá? Toda essa nossa cesta é uma cesta rica em vitaminas e sais minerais. E já eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para ter uma alimentação bem equilibrada. Outra coisa muito importante na nossa alimentação, gente, é água, tá? Nosso corpo é feito 3/4 de água, tá bom? Imagina o nosso corpo, divide ele em 4 partes, tá bom? 3 partes dessas são feitas de água, tá bom? Então a água é muito importante pra gente. A gente tem que se hidratar. É legal a gente tomar de 3 a 4 litros de água por dia, tá? Sem beber água, a gente fica muito mal. A água ela é legal pro nosso intestino, né? Ela regula o nosso intestino. Ela é legal pros nossos rins, tá? Então, não fiquem sem beber água, tá? Nada melhor do que uma boa água gelada. Gente, agora o assunto é sério. Para ter uma alimentação equilibrada, a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que a gente come. E eu sei que nem sempre a gente comer um prato assim, cheio de legume, é legal, né? Mas quanto mais colorido o nosso prato for, melhor é para nossa saúde, para que a gente cresça um adulto saudável e com uma saúde muito forte, tá? A pirâmide alimentar, que é uma coisa que a gente vai ver rapidinho lá na imagem que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, ela mostra que a gente tem que se alimentar de forma bastante equilibrada. E como isso funciona? Nós precisamos, basicamente, de 3 grupos alimentares para poder crescer saudável. Os alimentos, que são os alimentos construtores, os alimentos reguladores e os energéticos, tá? Os alimentos energéticos são aqueles alimentos que a gente precisa comer mais. Por que a gente precisa comer mais alimentos energéticos? Porque quando a gente é criança, a gente gasta muita energia. A gente pula, a gente corre, a gente faz bastante dever, a gente precisa ter muita energia. E aonde a gente encontra esses alimentos energéticos? A gente encontra esses alimentos energéticos principalmente nos carboidratos e nas gorduras, tá? Então são nos alimentos, ó, que tem bastante carboidrato. Nas raízes, nos tubérculos, nas farinhas, no arroz, no feijão. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo de alimento energético, ó, o pão. O pão é um tipo de alimento energético, tá? Assim, ó, como a aveia, que também é um alimento energético e é um alimento energético super saudável, tá? Por que a aveia é um alimento energético super saudável? Porque ela é um alimento que controla a gordura no nosso corpo, tá? E controla o nosso colesterol. Ah, mas aveia é ruim, né? Ah, mas um mingauzinho de aveia, uma vitaminazinha de aveia é maravilhoso. E tem fibra que ajuda a gente a ir ao banheiro, né? Bom, além disso, a gente encontra na batata, no aipim, na batata doce, que são alimentos que vão dar energia. No arroz também, no inhame,
a gente vai encontrar os carboidratos para poder dar bastante energia para o nosso corpo, tá bom? Bom, depois, os segundos alimentos que a gente pode comer em maior quantidade são os alimentos reguladores, que são os alimentos que vão dar vitaminas e sais minerais para a nossa vida. As vitaminas e os sais minerais são super importantes, porque eles vão reforçar o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa contra doenças, tá? O nosso sistema imunológico é o sistema que vai defender o nosso corpinho das doenças que vêm de fora, dos vírus, das bactérias, tá? E aonde é que a gente encontra os alimentos reguladores, as vitaminas e sais minerais? Aqui, ó, frutas, legumes e verduras. Pode não ser a coisa que você mais gosta de comer, mas esses alimentos aqui, ó, salvam vidas. São eles que a gente tem que comer em maior quantidade, tá bom? Depois dos alimentos reguladores, a gente come os alimentos construtores, que são os alimentos que vão construir os nossos músculos e os nossos ossos. E aonde é que a gente encontra esses alimentos? Quem são esses alimentos construtores? São os leite, é o leite e os seus derivados, manteiga, queijo, requeijão, a carne e os ovos, que tem bastante proteína. Outra coisa que também tem proteína e a gente não sabe são as leguminosas, que são os grãos, tá? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Tem bastante proteína e ajudam a construir os nossos ossos e os nossos músculos. Se a gente conseguir fazer essa alimentação bem saudável, nosso prato bem colorido, com carboidrato, legume e verdura e a nossa proteína, a gente vai conseguir crescer um adulto bem saudável. Agora a gente vai falar do grande vilão da nossa alimentação: açúcar. O açúcar em excesso, ele causa várias doenças, e uma doença super grave, que é a diabetes. A gente tem enfrentado um grande problema na nossa sociedade. A partir dos anos 2010, por aí, a gente tem enfrentado o problema da obesidade infantil. Porque as crianças hoje em dia quase não brincam na rua, né? A maioria de vocês gosta mais de ficar dentro de casa, jogando no celular, brincando no PlayStation, vendo vídeo no YouTube, brincar de pular corda, correr, igual a gente fazia quando os pais de vocês eram crianças. Vocês não fazem, né? Então, vocês quase não têm gasto de energia, porque vocês ficam muito presos dentro de casa. Então, o açúcar e as gorduras, elas têm sido as grandes vilãs. E aí a gente tem enfrentado a obesidade infantil. Sem contar que o açúcar causa muito problema nos dentes. Não é só a diabetes, né? A gente já viu que a cárie, ela é muito causada pelo açúcar. Mas tia, eu quase não como açúcar. Mas o açúcar, ele não é só o açúcar. Existem alimentos que são muito ricos em açúcar e que a gente esquece, né? Como, por exemplo, o refrigerante, que a gente adora tomar, o biscoito recheado, que a gente adora comer, o suco que a gente toma. Mas tia, o suco tem açúcar? Tem muito açúcar. Se a gente que for tomar um suquinho, é preferível tomar o suquinho da fruta, tá? Da fruta, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, olha quanto tem de açúcar, ó. 16 gramas de açúcar. Isso é muito açúcar. E aqui tá dizendo que esse suco é feito só com fruta. Ó, muito açúcar, tá? Olha aqui esse biscoito, ó. Esse tá sem rótulo. Esse aqui, ó, tem tanto açúcar que nem mostra aqui. Outro vilão também na nossa vida, ó, é esse aqui, o sal. Que nos nossos produtinhos industrializados, ele vem escrito como sódio. O sódio, ele resseca as nossas veias. E aí, quando a gente cresce, a gente pode se tornar um adulto hipertenso. Eu peguei aqui, ó, um biscoitinho, que é um biscoitinho simples, tá? Nem é fofura, fandangos, esses biscoitos aí
que vocês adoram, não. Esse aqui nem é tão ruim. Mas, ó, ele tem tanto sódio, ó. Ele tem 301 miligramas de sódio. São 301 miligramas de sal que você está ingerindo. Então, é muito complexo. O que eu queria falar com vocês com esse vídeo? É importante que vocês pensem bastante na hora de fazer a alimentação. E agora eu tô falando com o papai e com a mamãe. Eu sei que é mais difícil a gente fazer uma alimentação saudável baseada em frutas, legumes e verduras, porque as crianças, elas têm dificuldade de comer, né? Mas a gente basear também a nossa alimentação só em alimentos industrializados, né? Em coisas prontas, em coisas embutidas, salsicha, miojo, nugget, são alimentos que têm muito sódio, muito açúcar. E a obesidade infantil está cada vez maior. Então, pais, eu peço a ajuda de vocês. Hoje, com esse vídeo sobre alimentação, a gente está querendo fazer uma nova turma, uma nova alimentação para os nossos pequenos. Então, vamos tentar introduzir novas coisas, novos legumes, novas frutas, né? Legume raladinho, tá? Se você for fazer um arroz, rala uma cenourinha no arroz para eles, uma abobrinha no arroz, faz o arroz do Hulk, que é um arrozinho com espinafre, um arrozinho com a abobrinha, né? Que é o arroz do Hulk para ele ficar forte. Coloca um inhamezinho no feijão para que ele ingira esse alimento e fique um pouquinho mais forte, de uma forma mais divertida, né? Salada de fruta também é uma coisa legal que ele pode fazer com você, né? Pode fazer com o papai e com a mamãe, né? Pega a frutinha, ele pode ajuda o papai e a mamãe a fazer a fruta, tá? Mas o importante é a gente reduzir cada vez mais o consumo desses alimentos industrializados que só fazem mal para os nossos pequenos, tá bom? Bom, aqui embaixo tem as atividades para a gente poder fazer. É para fazer no caderno, tá bom? Quem conseguir imprimir, quiser imprimir, pode fazer na folha impressa, tá? Mas a tia pede para fazer no caderno, porque a gente já sabe que nem todo mundo tem impressora em casa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, é só me chamar pelo zap. Um beijo e até amanhã.